tema desta noite, Jimmy Sanches, é gastos com combustíveis. É um programa de utilidade pública. Ô, Jimmy, mostra a fúria pra eles aí, meu. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Deus. E nós estamos recebendo para esse tema importante, repito, que nós estamos classificando de utilidade pública, o tecnólogo mecânico Luiz A. Pigoso. Palmas para o Pigoso. Boa noite, obrigado por ter vindo, Pigoso. Um dos objetivos do nosso programa é mostrar o espectro de profissões que existe no planeta Terra. O que faz um tecnólogo mecânico? O tecnólogo mecânico, assim, é aquele que não se formou engenheiro, né? Então, na verdade, eu comecei engenharia e depois, por um período, tive que parar, né, por uma questão profissional. E depois eu fiz tecnologia mecânica, que é bem próximo de engenharia mecânica, né? Tem a mesma qualificação, só que não assina como engenheiro. Mas um técnico mecânico, ele trabalha totalmente na parte mecânica, na parte de cálculos mecânicos, né? Como um projeto, um projetista de peças, de máquinas, como se fosse um engenheiro. E tem um vasto mercado, Luiz? Tem. Hoje, principalmente aqui no ABC, né, com as montadoras todas, isso, inclusive, para hoje um montador, dentro de uma área de montadora, já é exigido, no mínimo, um técnico mecânico. Uhum. O Luiz está nos trazendo aqui um livro intitulado Consumo de Combustível. Eu gostaria de mostrar para os nossos amigos de casa. E na contracapa aqui atrás, aliás, na atrás está aqui, o desafio é extrair cada gota de combustível em cada detalhe do processo. O que te levou a escrever esse livro, Luiz? Então, eu trabalhei por 35 anos numa grande montadora aqui no ABC, e aí acabei saindo por a questão da crise, né? A vida toda você trabalhou? A vida toda eu trabalhei nessa montadora, e aí eu adquiri muita experiência, principalmente na área de transporte. E dentro dessa área de transportes, né, eu comecei a ministrar algumas aulas, né, e comecei a pesquisar e me aprofundar dentro desse assunto, consumo de combustível. E comecei a encontrar algumas novidades que até hoje o pessoal ou não tinha se atentado ou não estava se preocupando com ele. E aí por isso que eu estou chamando o meu trabalho de uma condução extraeconômica. Porque você precisa ficar focado em todos os detalhes, porque hoje o diesel, principalmente, é o maior custo que tem dentro de uma empresa de transporte. Ela representa aí por volta de 70% do custo variável. E o transporte hoje, o frete está com preço baixo e os custos estão aumentando. Os pedágios estão altíssimos. Os pedágios estão altíssimos, os custos aumentando. E as empresas, então, precisam derrubar o custo imediatamente. Então, este livro, ele tem praticamente dois objetivos. Um objetivo é trazer um plano de ação para dentro da empresa, para o gestor de frota, aplicar um plano de ação, mapear todos os detalhes e começar a derrubar os custos. E o segundo objetivo é trazer para o motorista, um motorista que dirige um carro comercial, ou ônibus ou caminhão, todas as técnicas e algumas dicas modernas de condução, que ele consiga entender e dirigir de uma maneira diferente e trazer uma economia total nessa condução. O fator dirigibilidade, né? O como ele vai dirigir, influencia bastante no consumo, né? Mas muito. Hoje existem, infelizmente aqui no Brasil, a gente não tem muita pesquisa, não tem muito material para pesquisar. Mas na Europa e nos Estados Unidos, onde eu pesquisei bastante, nós temos aí muitas informações que mostram que o motorista hoje, motorista que dirige mais agressivamente, ele contribui para aumentar os custos em mais de 30% dos custos variáveis dentro da empresa. É muita coisa, é muita coisa. Então, eu trago essa novidade e trago algumas técnicas, algumas dicas para os motoristas, trazer essa condução por uma maneira gentil. Ele dirigindo de uma maneira gentil, ele consegue derrubar os custos não só com o combustível, mas também o custo com pneu e custo com manutenção, porque tudo influencia com o pé do motorista. O carro automático, então, me veio à mente agora, né?
pela tecnologia que compõe, né, a mudança de marcha, quando o carro pede, quando o motor pede, ele tem esse gasto também, ou ele substitui o bom motorista? Na verdade, ele não substitui o bom motorista. Ele, vamos dizer assim, que ele iguala um pouquinho o mau motorista com o bom motorista. Mas está entre um e outro. Ele iguala e traz, vamos dizer assim, a dirigibilidade para a média. Só que o carro automático, ele não elimina totalmente o motorista, e o motorista habilidoso, o motorista bom, que trabalha focado na economia de combustível, este motorista, ele tem que interagir com o carro automático. A partir do momento que ele está interagindo, porque o computador, ele simula algumas situações, e tem algumas situações que ele não reconhece. E aí o motorista tem que interagir manualmente para ir no modo extra econômico. Quando o motorista interage desta maneira, ele consegue economizar muito mais muito mais combustível com o carro automático. Porque o motorista mais agressivo, não é? Mesmo dirigindo um carro automático, ele pode mandar ordens descoordenadas para a mudança da caixa. Sim, exato. Ele se perde. Ele se perde, ele acelera exageradamente, o carro muda de marcha, daqui a pouco ele diminui sem necessidade e o carro puxa também. É interessante. Então ele tem que interagir manualmente para vir para um modo mais econômico ou um modo extra econômico, como eu chamo. O mais econômico de todos seria, se você fosse fazer uma pirâmide, seria a estrada no speed control a 80 por hora. Exato. Inclusive você tocou num ponto muito interessante, velocidade. Hoje nós temos praticamente todas as estradas, ela regulamenta, a maioria das estradas regulamenta numa velocidade máxima de 90 km por hora para caminhões de porte pesado. E eu fiz um estudo, e esse estudo não está dentro da parte automobilística, e sim na parte da NASA aeroespacial, que quando a resistência do vento ela passou de 85 km por hora, ela muda o V ao quadrado. Quando muda o V ao quadrado, o que acontece? Eu preciso de mais energia, né? Eu preciso consumir mais combustível para vencer essa força. Então, hoje, pensando numa condução extra-econômica, a transportadora que quer ver uma redução de custo, ela tem que fazer o quê? Ela tem que limitar a velocidade dela em 85 km por hora, porque aí ela não muda a condição da velocidade do vento, velocidade ao contrário. E tem uma série de fatores também, né? É uma síndrome, né? Sim. Porque tem a qualidade do combustível. Eu mapeei, no meu livro aí, eu fiz essa pesquisa toda e mapeei aí, nós podemos contar com mais de 150 variáveis que interferem no consumo de combustível. Calibragem de pneu, motorista, perfeito. Aerodinâmica, assim, qualidade do combustível. O carro puxando para a direita ou para a esquerda já vai interferir em todo o cálculo possível e imaginável. Então, assim, hoje a empresa que quer ficar no mercado, quer ter seus custos controlados, ela tem que mapear todos e possíveis variáveis e trabalhar junto com seus colaboradores. Claro, imagina uma empresa de logística que Exato. cobre o território nacional, que nós temos grandes empresas, né? Com às vezes, a incapacidade do motorista ou capacidade. Estou dizendo que ele é um fator que influencia muito. As condições das estradas, não é? Também eu acho que trafegar com o tanque cheio, meio cheio, parcialmente cheio, tambem deve ter algum resultado aí. Influencia bastante. Não influencia? Inclusive, uma das recomendações é que todo dia à noite ele abasteça e durma com o tanque cheio. Porque à noite... repousar. Porque ele cria um vapor e esse vapor cria água. E a água no combustível faz o quê? Ele apaga a explosão. Então, ele interfere e muda a potência do veículo. Então, pensando em todos os detalhes, né? Como a gente fala ali, buscando economizar em cada processo do detalhe, esse é um dos detalhes que o operador logístico ou o gestor de frota tem que ter dentro do seu procedimento. O peso da carga, óbvio, né? Porque de repente você estoura 400, 500, 1 tonelada, que deve acontecer muito, só que eles devem computar, né? O que vai gastar mais de gasolina para puxar isso, não é? E, ao mesmo tempo, que eles estão ludibriando as autoridades. Dentro de uma operação logística, se o operador conseguir, como, vamos dizer assim, com uma mentalidade de avião,
que ele só carrega o combustível necessário para ele de um lugar para o outro, se ele tiver essa condição logística, é muito melhor para ele não levar um peso desnecessariamente, carregando um peso 500 quilômetros desnecessariamente de combustível. Então é possível dele ver essa operação e rever essa operação logística. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo. Amanda, eu gostaria que você fechasse no livro e fosse para o intervalo, mostrando a capa desse livro, que é muito importante, gente. Olha, eu estou fazendo as perguntas que me vêm à mente e já deu para sentir a complexidade da coisa. Sim. A complexidade, o negócio é para fazer um estudo mesmo, escrever um livro. Parabéns, o Luiz, pela iniciativa. Então, já já a gente volta.